Aloha, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo o AreaCast. Hoje, depois de 2 semanas sem gravar, estou retornando. Tive que dar uma parada para resolver algumas coisas, para descansar. Mas hoje eu estou voltando em grande estilo. Eu vou bater um cara que eu admiro, que eu sou fã. Hoje eu vou conversar com o Ademir Calunga. Bom, a galera do surf conhece. Quem não é do surf vai passar a conhecer agora. Ademir Calunga é um grande surfista, um grande big rider, um cara assim com uma história fantástica e hoje também desenvolveu, é idealizador de um projeto muito bacana que a gente vai conhecer aqui, que é o Instituto Calunga. Calunga, meu irmão, muito obrigado por estar aqui na AreaCast, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu já vinha um bom tempo já, tem que chamar o cara para conversar, tem que chamar o cara. Já vinha falando com você, tentando falar contigo. E que bacana que você está aqui, meu irmão. Obrigadão por estar aqui no Areia. E para começar aqui, eu gostaria que você se apresentasse. Primeiramente, agradecer o espaço, a sua intenção de me convidar. Já tinha um tempo que a gente falava sobre essa possibilidade. E eu sou o Ademir Calunga, mais um brasileiro sonhador, potiguar. Fui campeão durante a minha carreira de surfista amador de diferentes categorias. Cheguei a ser campeão brasileiro. E sou uma pessoa que sempre sonhei em querer ver um mundo melhor. Devido às viagens que eu fiz, acho que eu consegui extrair delas as lições, né? Então, sou uma pessoa que viajou, tive a oportunidade, fui agraciado por Deus, pela minha família, pelos amigos, por ter a possibilidade de conhecer diversos lugares no mundo. Sou muito grato a tudo e a todos. E legal essa sua energia e desde já quero parabenizar. Obrigadão, meu irmão. Valeu mesmo. Obrigado, cara. Muito bacana. Me conta um negócio. Você surfa há quanto tempo? Eu comecei a surfar em Ponta Negra. Primeiro eu comecei roubando as tábuas de barraca das mesas da praia para jogar na praia com um sorrisal. E eu tinha uns 9 anos. Depois uns 10 anos, aí com 11 anos comecei a surfar. E surfo desde os 11 anos, né? Então surfo há 43 anos. Opa, 41 anos. 41 anos, né? 41 anos de água salgada. Sempre surfista ou com certeza você tem uma... o que o Calunga faz fora surf? Não agora, o que o Calunga fazia fora o surf? Eu tive a sorte de conhecer pessoas que me mostraram o lado altruísta de ser, de querer ajudar. Então eu sempre foquei até mais nos outros que em mim mesmo, né? Eu jovem, já com 20 e poucos anos, 20 anos, eu comecei a construir uma pousada até na Praia da Pipa. Hoje ela tem o nome de Tô à Toa. E durante esse tempo eu viajava pelo mundo e sempre conciliei o lado de estar viajando pelo mundo e procurar sempre estar com pessoas que gostam de agregar para uma humanidade melhor, seja da forma que for, mas que seja para o bem, né? Através da palavra de Deus, Jesus Cristo, da força maior que nos une, que é o mar. Então eu sempre respeitei muito o mar, então eu consegui ter o planeta se tornou gostoso para mim, porque estudei, fui atrás e consegui realizar meu sonho. Sou um cara feliz. Você ainda tem a pousada lá? Tem uma pousada na Praia da Pipa, na Praia do Amor. E aí como é que você faz essa parte de administração? Você está aqui, está lá e... Eu sou o proprietário, mas eu não administro. Uhum. Ela está arrendada há bastante tempo e com isso eu consigo ter minha vida da forma que eu gosto, de poder ajudar e trazer um comprometimento para a minha vida, de trazer amigos comigo que possamos fazer a melhoria para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para o planeta. Não, isso é fantástico. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você viajou muito, você surfou já em diversos lugares do mundo e com isso você foi agregando, você foi adicionando dentro de você várias culturas, vários ensinamentos de vários locais, né? Isso é bacana, isso não deixa de ser um aprendizado para qualquer ser humano gigantesco, né? Me conta um pouquinho dessas suas viagens, lugares assim bacanas, que principalmente agregaram nessa sua ideia, nessa sua filosofia de olhar mais para o outro do que às vezes para você. É interessante, porque o surf ele agrega da base da sociedade até a ponta da pirâmide, vamos dizer assim. Então eu viajei por lugares no mundo lugares pobres e lugares assim bem ricos.
Então eu conheci lugares que me marcaram no lado do surf, realmente somaram para me trazer know-how, né? Eu muito cedo fui para o Havaí com 15 anos de idade, e foi uma época que me marcou bastante, porque eu fui impactado por uma condição de mar que realmente me surpreende. E com aquilo eu trouxe para mim mais aquele lado eu tenho que focar e ver realmente o que eu quero e trabalhar a minha mente para que eu possa chegar onde eu quero. E daí retornei ao Havaí algumas vezes, né? E isso foi muito gostoso, porque tive a noção do que é realmente sofrer no mar grande. E também surfei e encarei, fiz muitas amizades que até hoje tenho. Mas como lugares me marcou bastante foi o México. O México para mim é meu lugar número 1, porque parece com o brasileiro, o povo mexicano. Eu curto muito a onda por ser pesada e tubular e água quente. São diversas ondas, diferentes tipos de onda. E daí eu fui algumas vezes para o Tahiti, e algumas vezes para a Indonésia, né, e conheci a África, que foi marcante. No aspecto também do contexto social, né, que não é fácil. Eu conheci nos anos 90. E tudo isso, passando por diferentes ilhas e tal, me marcou bastante. Ilha de Páscoa, Barbados, são lugares que a gente foi assim, né, as próprias ilhas em torno do Tahiti. Eu gosto muito do pessoal nativo, do pessoal simples, eu gosto da simplicidade. A simplicidade, ela urge, sabe, é necessidade. Nós vamos continuar no surf, que eu vou tirar uma curiosidade contigo, mas você falando sobre isso, eu vou falar de um sonho que eu tenho, que é ir na Indonésia. Acho que todo surfista quer ir na Indonésia um dia, né? E hoje você tem aquelas boats, né? Você chega lá, pega o barco, vai ficar rodando. Só que o meu sonho não é fazer essa tipo de boat. Meu sonho, na verdade, é ir para a Indonésia, para ficar surfando o litoral mesmo em si ali, mas ficar dentro da cultura deles para poder rodar e conhecer como é que a cultura dele, como é que é a vida dessa turma que vive na ilha, né? Nessa ilha. Meu sonho sempre foi esse. Não, mas a Strip é bacana para levar. Eu falei, cara, mas eu quero só mais duas coisas. Eu quero tanto conhecer a cultura, eu acho interessantíssimo, né? E também quero surfar boas ondas, que com certeza isso aí, boas ondas, sempre eu já vi vários vídeos, várias fotos de lugares que você não precisa estar indo para o alto mar para poder buscar isso. Se mantendo no surf, você foi com 15 anos para o Havaí, não foi? Isso. E aí, você foi num período que os havaianos ainda eram, eu imagino, aquela galera que olhava meio que de olho atravessado para quem estava de fora. E aí você fez muitas amizades. E aí, como é que foi isso? Como é que foi sua primeira ida no Havaí? E como é que você conseguiu lidar com essa questão de um localismo muito rigoroso, uma galera na época muito fechada? Hoje a galera está muito mais aberta, eu imagino, porque o surf, através do surf a coisa foi crescendo, foi evoluindo e há uma aceitação bem maior. Mas como é que foi esse período na época lá na Havaí? A construção dessa base, né, a gente está falando dos anos 90, não foi fácil, né? Nós brasileiros somos responsáveis, assim, nós brasileiros do bem, que praticaram bem, fomos exemplos. Fomos responsáveis por essa base que o Brasil tem hoje, né? Uma construção bonita. Os meninos nos representam de uma forma bonita, sublime, né? Não só no surf competição, mas nas andanças pelo mundo, aí a gente vê realmente brasileiros exemplares. Então, para mim, foi um exemplo que eu tive, foi de ter sempre comigo o lado de esperar a minha vez, nunca chegar no mar, sabe, ou gritando, ou querendo me impor, mas sempre buscava os momentos que tinha menos gente na água, sempre caía à noite na água, melhor, 10 minutos antes de amanhecer eu já estava remando para pipeline, a minha onda predileta é pipeline. Mas fei todas, né, o Aimea, o North Shore e o Oahu, todas. E eu sempre vi confusões na água, eu sempre vi a imposição das pessoas, mas imagina um lugar que dá poucos meses de onda no ano e o mundo inteiro vem querer a onda, está querendo aquela onda. Então eles eram bastante rudes na nossa época, mas eu vejo uma evolução e vejo até coisas bacanas que aconteceram com o passar do tempo, as amizades, a necessidade de viajar e todo mundo se deslocando pelo mundo, aconteceu com que o nosso desejo de tentar estreitar esse laço de amizade foi natural, porque no mundo
nós somos cidadãos do mundo, né? Então ficou bem bonita a relação. Então hoje para mim assim, eu fico feliz, né? No celular aqui eu falo com a Liam McNamara, meu brother, né? Assim, né? Hoje mesmo curti a foto do Mark Healy, ele dá o coraçãozinho. São coisas que nós fizemos uma base, mas assim, diante do muito silêncio na água, né? Mais o lado do surf mesmo. Esse o Rio McNamara é o da, me corrija, é o da série Sem Pés? Não, ele é o pai do campeão do Eddie Aikau. Tá. Isso, tá. Confundindo. Ele é o diretor de prova do Eddie Aikau, desse evento das maiores ondas do Hawaii, né? Tem, que são os fadas na remada, né? Que é ao lado da Baía do Waimea. Eu confundi, então, com a série. Agora me diz, e essa tua... Para você criar uma pousada, você tem a tua veia empreendedora, certo? Até porque surfista gosta de liberdade. E para empreender, no começo você tem aquela coisa que você tem que se firmar um pouquinho naquilo ali, mas lógico, o surf vai ter sempre presente. Como é que surgiu a ideia de criar a pousada há anos? Como é que foi esse início? Como é que foi isso? Foi bem natural, porque todo surfista quer uma casa na praia, né? Então, para mim, o que eu tinha de maior apreço não era nem tanto o lado empreendedor, era mais o lado de estar próximo do mar, escutar o barulho das ondas, de poder surfar a Lajinha, ali o Afogados, né, que é a Praia do Amor. E isso daí que me atraía mais, né? Eu muito novo me casei, né, e fui casado durante 16 anos. E isso daí fez com que eu, nessa época, né, com 20 e poucos anos, tivesse um lugar que eu pudesse, que eu realmente pudesse treinar, ter pessoas que eu gostava, e estar num ambiente com, sabe, com ar puro, escutando o barulho do mar, como eu falei, e sempre assim, entendendo que a próxima viagem está por vir, eu tenho que estar de uma forma ciente que eu vou enfrentar ondas grandes, tenho que estar preparado para tudo. E aí só que quando você montou, mesmo você querendo, porque eu estar perto do mar, você teve que começar a entender como é que funcionava. Você simplesmente abriu e, ó, galera, vem pra cá e... Não, mas assim, teve pessoas chave nessa história, né? Teve o Sebrae, que deu uma força forte. O Sebrae é fantástico. É fantástico. E foi fundamental para todo o início. E, com certeza, o apoio dessas pessoas foram chave. A chave essas pessoas foram fundamentais na minha vida. Sempre pessoas bacanas comigo. E sou muito grato, sabe? Todos eles que passaram na minha vida e continuam. Porque empreender no nosso país é muito difícil e dentro da complexidade atualmente tremenda, é bem difícil, pode se tornar pior, vai se tornar. Então hoje eu só agradeço a Deus, eu sou a pessoa que busca a simplicidade e dentro dessa simplicidade eu prefiro ter o básico e poder me transformar em vários e, sabe, ser competente e principalmente buscar uma forma de ajudar a humanidade. E aí, ajudando essa forma de ajudar a humanidade, você criou um Instituto Calunga. Isso. Era um sonho antigo, né? Na verdade, eu criei o Instituto Povo do Mar, juntamente com 3 amigos. Foi linda a história e hoje continua, está no Ceará. Eu fui presidente do Instituto por alguns anos. Pô, conta essa história pra gente. É muito massa, porque nós sonhamos assim, de uma forma que vamos de encontro ao mesmo gol, ao mesmo alvo. Uhum. E o mesmo slogan que eu coloquei o nome, que era Tudo por um Sonho, eu trouxe para o Instituto Calunga. E antes era o Instituto Povo do Mar. Criamos o nome Povo do Mar porque foi um formato que nós tivemos de agregar todos que moram em frente às praias. E todos nós somos povos e nós somos do mar. E essa foi a ideia, né? Que hoje, tudo que eu aprendi, eu estou colocando no nosso instituto, que é o Instituto Calunga, que é voltado a os PCDs, pessoas com deficiências, as crianças. O meu foco maior são crianças com menos de 10 anos, sabe? Eu acho que esse é a base que se deve construir um campeão, ou que sai um ser humano digno de cidadão, do bem. Sim, sim. E daí o nosso foco é esse. Mas quanto ao Instituto Povo do Mar, hoje é um sonho que continua funcionando, já atendeu milhares de crianças, está na Praia do Futuro, e hoje em dia eu fico muito feliz em ter... Eu também trabalhei lá, tem aquela música, né? Eu também trabalhei lá. E eu sou feliz porque
eu acho que Deus está me colocando sempre no lugar certo, com pessoas certas, sabe? Eu só sou grato. Mas como é que surgiu esse... Quem são os amigos? É o Dado, o Paulo Marcelo e o Henrique. O Dado é o atual presidente hoje, o Dado Montenegro. E são pessoas que, assim, eles puderam, diante do sonho, eles mesmos trabalharam para serem mantenedores da instituição. E hoje ela ganhou outro formato. Mas são pessoas que surfam como nós aqui, amam o mar e gostam de ajudar e sentem o prazer em se doar para ver a alegria do nosso semelhante. E aí, por que a ideia, assim, lógico que tem a ideia de ajudar, mas como partiu essa ideia? Isso, o Instituto do Povo do Mar foi criado quando? Foi criado há 15 anos atrás, 16 anos atrás. E o interessante é que eu coloquei como a sigla do nome IPOM, que é o golpe do judô, né? Sim, sim. Que finaliza a história ali. Então, nossa ideia era essa, finalizar uma história. E daí, a história continua, mas a gente já deu vários IPOMs. E aí, assim, como começar um projeto desse? Porque, assim, vocês botaram uma base, vocês começaram a divulgar, e ainda mais há 15 anos, onde não existia o que nós temos hoje, que é o digital. O digital, 15 anos atrás, era nada ainda, quase nada, né? Interessante. Relações pessoais, né? Nós éramos, assim, unidos, diante do propósito, éramos realmente, assim, um corpo só. Então as pessoas acreditaram na ideia. Então os pais apoiaram, familiares, amigos. E isso foi muito bacana, porque instituições vieram para fazer parcerias. Então tivemos diferentes projetos com diferentes parceiros. E isso é muito importante, porque a credibilidade vem e a gente não pode perder, né? Então a luta é essa. É replicar aquela construção tão sadia em diferentes lugares, para que a gente possa servir da melhor forma. E sempre ligado ao surf? Sempre ligado ao surf. O surf é o elo maior. O surf é o objeto que nós usamos para atrair todos os jovens, todos, para que nós possamos, através dele, buscar a transformação. Mas... O surf é mágico, né? Ele está em todos os lugares. Não, isso aí é verdade. Mas aí era só a turma PCD não, né? Não, também... nessa época não existia a turma PCD, apesar de naquela época já estava ajudando amigos. Mas o que mais a gente queria era instruir crianças para se tornarem adolescentes e assim, sabe, por diante, que eles fossem tornar-se multiplicadores do nosso sonho, né? Adolescentes saudáveis, adultos competentes, e assim aconteceu. E aí depois de um tempo você criou aqui o Instituto Calunga. Isso, o Instituto Calunga, que é já de um outro formato, com outros, né, as carências, nossos anseios, nossos desejos, em um outro tempo, né? Então hoje a gente precisa realmente do Instituto Calunga que funcione melhor, precisamos de doações. Temos o Instagram do Instituto _Calunga, está lá o Pix para doar, nós fazemos nossas ações, vamos nos transformar, tem um prazo para o Brasil, todas as leis, né, elas nos colocam, nos impõem para que nós possamos existir. Nós temos que provar no máximo 3 anos para ter acesso a alguma projeto, que seja emendas, e nosso Brasil. Mas diante de toda a imposição do que é o sistema, nós estamos sobrevivendo, mas vivendo, e nós precisamos de doações que possam, quem puder nos ajudar, nós vamos estar juntos, porque, sabe, nosso desejo realmente é fazer o melhor. No caso dos PCDs, é buscá-lo em casa como um rei ou uma rainha, trazê-los para a diversão, que seja o esporte, e levá-los para casa como um rei ou uma rainha. Tá entendendo? Cuidar do ser humano. Explica aí como é que funciona o Instituto, onde funciona, como é que é feito o trabalho, como é que vocês buscam de casa e qual é o trabalho que é desenvolvido nesse processo para levar essa qualidade de vida a essa galera. Primeiramente, nós estamos alinhados com pessoas que fazem parte do meio, né? Desde do início, assim, da minha ideia de querer ajudar, eu estava dentro da rede Sara Kubitschek, que é excelência, né? O Hospital Excelência em Reabilitação no nosso país, e o Irlando é um coordenador-chefe, sempre foi muito apoiador, então eu sempre participei de palestras, eventos, sempre visitei amigos no período da reabilitação, procurei entender o que realmente é necessário para que eles se tornem eficientes físicos. E esse espaço que a gente conseguiu
A gente hoje consegue entender que para fazer o nosso trabalho nós teremos que fazer bem feito. Nós precisamos de uma sede, na praia, já que eu quero oferecer o surf adaptado dentro de outros projetos. Esse surf adaptado ele abrange todas as patologias, desde do ambiplégico, passando pelo paraplégico até o tetraplégico, como também deficientes visuais, portadores de síndrome de Down. Nós estamos para ajudar. E agora é capacitação de pessoas para que a gente possa fazer um ambiente melhor, a gente possa atender de uma forma melhor e com a sede em algum lugar, de preferência a praia que eu amo é a Ponta Negra. Gostaria muito que a gente pudesse chegar a esse sonho o quanto antes. Mas eu estou aí, tenho os equipamentos em Natal, tenho equipamentos na Baía Formosa, e quem precisar é só dar um toque, que eu tenho a imensa satisfação de mostrá-los qual é o caminho da praia, colocá-los para fazer uma vivência segura e com tanto de adrenalina e uma sensação gostosa. Você tem uma equipe, certo? Eu trabalho de uma forma que sempre tenho, em Baía Formosa, tenho duas pessoas comigo para que eu possa sempre dar segurança ao parasurfista durante todo o percurso que ele faz na onda. E busco lugares seguros, que não tenha pedras, que seja de uma profundidade rasa, que a onda não seja tão forte, né, agressiva. Eu gosto de umas ondas mães maravilhosas, não madrastas ruins. Então é isso que eu faço. E aqui em Natal, o projeto, você chega a fazer aqui em Miami também? Já realizamos, já. Por 3 vezes viemos para cá com toda a equipe, trouxe 8 parasurfistas, e participamos dos eventos da Orto Rio, que é o nosso apoiador maravilhoso, a pessoa do Léo, sempre prazeroso falar da pessoa que está na causa. Léo é fantástico, não é à toa que o Léo é um dos meus apoiadores aqui, querido. Né? E aí eles, quando vieram para cá, todos os nossos parasurfistas, né, eles se divertiram muito, porque a pessoa que tem, qualquer que seja a restrição física, ela passa por anseios, né, e muitos deles estão no quarto sempre. E, sabe, vir para a praia e curtir esse vento, sabe, sentir o sol, pegar as ondas. E esses eventos, assim, nós trazemos, quando nós conseguimos trazê-los para praias como aqui a praia de Miami, Ponta Negra. Bem, a querida deles é a praia de Cotovelo, pela onda ser mais suave. Sim. E aí dá tempo mais, o intervalo entre uma onda e outra, a onda é mais gostosa de surfar sem o risco, sem o risco. Então eles amam esse litoral nosso. Então trazê-los para mim é uma satisfação. Agora eu quero fixá-los aqui. Sabe, tem um ponto que a mamãe venha, que a vovó venha, que o papai, ou que seja, namorado, esposo e tal, venha, mas que se sinta bem, né, e que retorne. Então precisamos de um ponto fixo na praia. Essa é a batalha agora, que eu estou servindo eles como babá. Vou buscá-los e depois vou deixá-los. Ponta Negra ainda tu acha que dá condição? Porque Ponta Negra é uma onda cabendo bem na beira agora. Né? Não no meio da praia, mas com esse escoamento de areia, com esse erro tremendo que foi feito aí, o aterro, que não, vai se tornando aí um caos. Mas o que acontece é que a areia escoou e formou um banco de areia próximo ao morro. E aquilo dali vai se tornar uma onda mais deitada daqui a um tempo. Já se torna quando tem um swell. Falta mesmo pra gente a onda, porque já tem uma bancadazinha de areia lá. E pra turma dos PCDs, é maravilhoso a onda quando ela é homogênea, perfeita e longa, extensa. Não pode propor risco. Eu vejo ali como um lugar que eu amo e que eu vou fazer acontecer lá, sim, com a ajuda de vocês, logicamente. Me tira uma dúvida, essa galera que você leva, você leva para ter um primeiro contato com o surf ou alguns? Como é que você faz com que você pegue um cara e leve para o mar? Lógico, para o surf proporciona um bem-estar maravilhoso, mas você tem um cara numa condição que você está levando para o mar. Eu acredito que alguns a primeira vez, não sei como é que é isso. O cerne da história é parte da confiança. Tem que estabelecer uma relação. Por vezes eu tive que visitar algumas vezes a casa da pessoa para que eu possa convencê-la de que é uma atividade segura e que vai ser gostoso para ela, vai ser prazeroso. Então, esse lado do convencimento vai muito do, primeiro, boca a boca, um que vai e fala para o outro, e sabe que a sensação é gostosa, e nós temos a mídia a nosso favor,
E ter a mídia a nosso favor é legal, você vê nos olhos a felicidade de quem sai de uma vivência da água. Então isso é muito gostoso, porque a verdade plantada nua e crua. Então, o mais é com que eles se tornem, né, multiplicadores, mas que eles saibam que nós temos que respeitar a mãe natureza, o mar, o momento certo de ir, a onda certa que você pode ser colocado na onda. Isso aí eu consigo entender e prezo muito esse lado da segurança. E nunca sozinho, sempre acompanhado eles estão. Né? O cara com a pessoa com a tetraplegia jamais pode estar sozinho na onda. Então a prancha vai são barras laterais removíveis para que as pernas não caiam da prancha. E tem um formato que a elevação de pescoço e no peitoral faz com que se torne confortável. O braço cai na triangulação, então ele tem um campo de visão melhor porque está no alto, e o braço na triangulação dá o apoio melhor. E eu vou com o meu peitoral na bunda, mandando a prancha para um lado e para o outro. Essa é a patologia mais grave, que é o tetraplégico, não tem o movimento dos braços nem das pernas. Mas quanto aos outros, assim, eles vão se tornando independentes, vão querendo cada vez mais voltar para o mar, e com a independência eles já vão sozinhos. Né? No caso, o Iel, que eu primeiro iniciei ele na água, fui eu que primeiro iniciei, ele hoje é o vice-campeão brasileiro e ele vai sozinho pra praia com pé de carona. Inclusive, o pai do Ítalo, Luizinho, tá levando ele muito à praia agora. Fico muito feliz que Bahia Formosa tem pessoas que olham com o coração aberto para ajudar. Isso é muito bacana, porque a gente vê pessoas felizes e o pontapé inicial saiu do princípio sem interesse nenhum, sabe? De uma forma que o interesse maior é a felicidade, que eles possam se sentir úteis. Quem foi que desenvolveu esse projeto? Eu fiquei curioso, você falando dessa ideia da cadeira, é uma cadeira, né? Eu acho que não, é uma prancha. Sim. Foi muito boa a sua pergunta, porque, como eu te falei, eu sempre tive amigos, anjos, né? E eu tenho amigos na Universidade de Santos, com o projeto Sonhando Sobre as Ondas, o Cisco Arana e o Antônio José, irmãos. E há muitos anos atrás, já fazem 15 anos, eu coloquei o primeiro na água, um pouco mais. Mas eles já falavam para mim, vamos desenvolver as pranchas da forma que a gente que surfa tem que sentir onde é que está desconfortável e travar esse lado com eles, de perguntá-los como é que pode melhorar e tal. E as pranchas chegaram a esse formato diante de parcerias, intercâmbios intercontinentais, vamos dizer assim. O pessoal da Europa fizeram trocas, e daí a Universidade de Santos começou o projeto Sonhando Sobre as Ondas começou a desenvolver, e foram em cima do que era um protótipo, já conseguiram fazer modificações que melhoraram não só a velocidade da prancha, mas a segurança também, como conforto para quem está recebendo aquele momento, né, da vivência ali, que é o nosso parasurfista, vamos dizer assim. E é isso. O legal é que nós estamos sempre prezando a segurança e a qualidade na performance, até porque alguns deles gostam de competir. Eu não curto tanto, né? Eu já competi e tal, mas a competição em si, para essa classe, é bem difícil, porque eles já competem com a própria vida, de conseguir se manter sabe, não é nem ali, na sobrevivência, sabe, a luta diária, sabe, muitos caem na tristeza, outros buscam soluções e por vezes entram em vias erradas, mas o barato é que eles tenham esse lado dos bons equipamentos e bons seres humanos para cuidar deles. Cara, teu projeto é muito massa, cara. O projeto é muito massa mesmo. Você tá de parabéns, cara. E uma coisa que você falou aí, que é o que eu acho que a gente precisa muito hoje. Hoje a gente vive numa sociedade, no mundo, nós sempre vivemos, né? De um jeito que as pessoas olham muito para si, mas esquecem de olhar para os outros, né? Lógico, nós temos que ter o nosso cuidado com a gente, mas para o mundo ser melhor, a gente tem que abraçar os outros também. Porque assim, cara, todo mundo irmão aqui, cara. Todo mundo sabe. Cada um tem a sua família, mas se for todo mundo vive no mesmo planeta, todo mundo irmão. Mas falta isso. Faltam pessoas, por exemplo, como você, de que, lógico, nós temos, mas é um mundo de milhões de pessoas, nós temos uma quantidade ainda, um número que não é tão grande, que
que faça esse tipo de, que tenha esse tipo de filosofia, né? De cara, eu olho para mim, mas eu também eu quero e eu preciso olhar para o próximo para poder tornar o mundo melhor. E teu projeto, cara, é muito massa. E aí eu só para, a gente já está quase finalizando, mas só mais uma coisa. E a satisfação dessa galera, cara, eu fico imaginando como é que deve ser gratificante para você quando você vê o cara, porque assim, o cara que começa a surfar, a primeira vez que ele consegue ficar em pé, o cara já está sentindo um imenso campeão. Agora eu fico imaginando um cara que tem suas limitações e você consegue botar na onda e consegue fazer com que o cara sinta aquela sensação de que é mágica, de estar numa onda. Como é que é isso, cara? Cara, eu tenho algumas passagens da minha vida que são marcantes, né? Primeiro, esse lado de trazê-los, convencê-los, né? E trazê-los para a água. E a primeira onda. A primeira onda é sempre algo marcante, né? E como você está na mesma prancha com toda a responsabilidade, você é parte do comprometimento ali, mas com toda a responsabilidade. Então a emoção, ela, como os corpos estão colados ali, é muito forte, né? Então você sente que a pessoa se treme toda, por vezes defecam, né? A emoção é tão grande que eles fazem cocô nas calças. Isso é muito gostoso, porque já estamos no mar, né? É fácil limpar e tal, mas é aquela adrenalina que a gente sente quando o medo nos impõe aquela moral. E eles sentem a sensação acho que é uma mistura grande de adrenalina, desejos, anseios, né? E é muito prazeroso, porque com o passar do tempo a gente vê que a procura deles se torna tão grande que eles, se pudessem ter um espaço na praia, como é meu sonho, eles seriam parte de um clube e estariam lá todos os dias, porque realmente aquele desabrochar ali foi para a eternidade. É um momento que nunca mais vai sair da nossa vida, nem da vida de qualquer um que venha a ter essa vivência no mar. Sabe muito bem o que é pegar uma onda, e é algo muito sublime para nós seres humanos. Sim, com certeza. Nós moramos na costa, temos o dever de tomar conta da costa, né? Do nosso ambiente no todo, do meio ambiente, das pessoas, transformá-los em materiais humanos melhores. Então isso é muito gostoso, sabe, ter a sensação de poder ajudar. Então o gostoso é que eu vou criar replicadores dessa história e que vão ter amor no coração essas pessoas e vão fazer pelo interesse de saber que nós somos úteis e os seres humanos estão precisando de ajuda num mundo tão superficial, tão triste, tão vulnerável à não evolução, sabe, a involução. Mas existem pessoas boas e eu acredito que você, eu e alguns milhares, nós vamos fazer, ou milhões, nós vamos fazer a diferença nesse planetinha. Com certeza. Meu amigo, a gente está finalizando, mas eu gostaria que você assinasse aqui a mesa. Procura no lugar aí, menos aqui que tá molhado agora, mas tá beleza, isso é normal. Uau, eu encontrei aqui um lugar, espaço maravilhoso, entre os Zé Marcos. Grande Zé Marcos. Zé Marcos. Eu tinha falado com ele, só que eu esqueci. Amado. Eu falei com ele para ele vir, só que aí ele tá com o joelho ruim, tá cuidando do joelho aí. Chega o nosso tempo de se cuidar. É. Bem, e entre o Zé Marcos e o Bruno Grilo, outro irmão, parceiro, vou colocar aqui a minha... Vamos lá. A data? Bota a data. Hoje? Hoje, dia 6. Estamos nos aproximando do final do ano. Boa, meu irmão. Colocar um tubo aqui. Pô, massa, hein? Um desenho rápido do tubo que eu desenhava nos cadernos do Salesiano. Meu irmão, Ademir, onde encontrar o Ademir Calunga, o Instituto Calunga, como fazer para ajudar? Instituto Calunga está no Instagram, @Instituto_Calunga, Aldemir Calunga no meu pessoal, Aldemir Calunga. Então, estarei aí, estou sempre nas ruas aqui presente, ou quiçá caminhando pelo mundo, mas
sempre aberto para receber, de coração aberto, para receber quem quer que seja, para que nós possamos juntos, seja no momento de tristeza ou alegria, compartilhar de uma forma bacana, saudável, o tempo que nós temos nessa passagem aqui nesse planetinha. Com certeza, meu irmão. Muito de coração. Muito obrigado por ter batido esse papo com você. Foi muito bacana te conhecer pessoalmente, né? Porque a gente sempre conversou pela rede. Eu lembro que nós batemos um papo lá na época da pandemia, numa live que nós fizemos pelo grupo No Peito na Raça. Que demais. Eu sim lembro demais. Que bacana, cara. Foi, Quero participar mais dessas missões do Peito na Raça. O Peito na Raça inclusive, a gente está organizando, está chegando no final do ano, a gente sempre organiza aqui a nossa confraternização, vou te avisar. Certo. É muito divertido, viu? Entramos, fazemos nosso surf, todo mundo de peito, tem pilotos aqui, viu? A galera todinha fica aqui. Bacana, cara. Sai aqui, a gente faz uma corrida de pé de pato, depois a gente faz uma premiação ali. A gente tem umas brincadeiras aqui que é o Casca Grossa do ano, o Rabeirão do ano, meu irmão, é um negócio assim, Miami inteira aqui, a galera já fica, meu irmão, quem vai ser o Rabeirão do ano, quem vai ser o Rabeirão? O atual é o Everaldo, você sabe quem é o Everaldo, né? Everaldo. Cabeça. Parabéns, Everaldo. Perturbou todos. Não, Everaldo esse ano já estão dizendo que ele está sendo cotado para chegar ao bicampeonato. Porra, será que ele bate o recorde do Kelly Slater? Eu acho que ele vai bater. E aí, como Rabeirão? Em 2036 a gente conversa sobre isso. E o detalhe é que o troféu vai passando de mão em mão. Então, é igual o troféu, aquele troféu que a gente grava os nomes, sabe? Com a nossa chapinha. E o troféu é um envelope em cima. Assim. Olha que demais, cara. Mas é fundamental, o ser humano precisa dessa coletividade, né? Com certeza. Viver esse lado das trocas, né? Então, nós precisamos ser sociáveis, né? E eu acho bacana isso daí, eu quero participar e ter saúde, né? Pular do mar, nadar. Com certeza. A água envolvendo, o elemento água é fundamental para nossa... Eu vou te avisar para você vir na confraternização. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do bate-papo com esse ser humano fantástico, tá? Indiquem, inscrevam-se, sigam o perfil, ajudem, cooperem. A ideia é essa, quanto mais a gente puder ajudar o próximo, o mundo vai se tornar um mundo bem melhor. Uma coisa que eu sempre bato na tecla também aqui do AreaCast, olha o ambiente que nós estamos. Gente, se você vier para a praia daqui, eu já estou olhando uma coisa que eu sempre bato aqui, que me incomoda, lixo. Coco jogado na areia quando tem um monte de lixeira aqui, ou seja, vamos preservar isso aqui, gente. Aloha, fique com sua fé, tenha um ótimo dia e mais uma vez, obrigado. Aloha.